DW Eleições. Angola vai a votos a 24 de agosto próximo. 7 partidos políticos e uma coligação concorrem, o que se espera serem as mais renhidas eleições na história da democracia angolana. Será o 5º escrutínio em Angola. Olhando para a atual composição parlamentar, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, partido que sempre governou Angola, detém 150 lugares no Parlamento. A União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, maior força política da oposição, tem neste momento 51 deputados. E a coligação eleitoral Casa CE tem 16 parlamentares. Partido da Renovação Social PRS tem apenas 2 deputados e a Frente Nacional de Libertação de Angola com 1 deputado no Parlamento. A oposição em peso clama pela alternância do poder em Angola. A MPLA diz que quer continuar a governar para acabar com a corrupção e desenvolver o país. São mais de 14 milhões e 300 mil eleitores habilitados para votar. No estrangeiro, mais de 22 mil cidadãos angolanos atualizaram o seu registro eleitoral em 12 países e estão também prontos para decidir o futuro do país no próximo dia 24 de agosto. Dados do ficheiro informático dos cidadãos maiores indicam que a metade dos eleitores angolanos têm menos de 35 anos. Por isso, hoje vamos conversar com os jovens angolanos para saber o que é que eles pensam sobre a situação do país e que Angola almejam ver depois das eleições. A maratona eleitoral começa hoje na DW Português para a África, a emissora internacional da Alemanha, com o programa especial Eleições Angola. Junta-se a nós, a partir de Angola, os líderes juvenis dos maiores partidos políticos da oposição no país, a JURA, Juventude Unida Revolucionária de Angola, da UNITA, e a JPA, Juventude Patriótica de Angola, da Casa CE. Sejam bem-vindos, Agostinho Camoango, secretário-geral da JURA Angola. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eduardo Garcia, também secretário-geral da JPA, muito obrigado pela sua participação neste nosso debate. A minha primeira questão vai para Eduardo Garcia, precisamente. Eduardo, que Angola temos hoje em dia e o que é que a juventude angolana pensa sobre a atual situação política, social e económica de Angola? Bom, começo antes por agradecer o convite que nos foi formulado, mas respondendo prontamente à questão que me coloca, a Angola que temos hoje é uma Angola de rastros, é uma Angola de pobreza extrema, é uma Angola que no seio da juventude não aspira muita confiança em termos de perspectiva de futuro. Tudo porque os mais de 46 anos que o Partido-Estado tem vindo a conduzir os destinos da nação, infelizmente, não serviram sequer para poder conferir aos angolanos, aos jovens sobretudo, um estilo de vida, o estilo de vida ideal, um bem-estar social mais acolhedor do ponto de vista da valorização das famílias, da valorização do trabalhador, da valorização do vigor juvenil e da valorização, sobretudo, dos recursos humanos, que são a grande riqueza que este país tem. Longe de todos os recursos minerais, de toda a riqueza que temos no subsolo, no mar e tudo mais, a grande riqueza que este país tem é a força jovem, a força intelectual da juventude. Ou seja, a jovem, na sua opinião, Angola não está a avançar? Bom, a bom da verdade, nós estamos estagnados, crescemos do ponto de vista da construção de algumas infraestruturas, crescemos do ponto de vista de alguma abertura em alguns setores, a reconstrução de estradas e tudo mais,
Mas o que de facto deve gerar desenvolvimento neste país é a aposta no homem, é a aposta na força que a juventude tem. E isto, infelizmente, tem vindo a conhecer dias amargos a cada ano que atravessamos. Portanto, Eduardo, já vou voltar. Se deixa só cumprimentar também aqui Agostinho. Agostinho Viva, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. A minha grande questão também que eu coloco é que a juventude angolana representa mais de 32,4% da população. Como é que essa juventude é representada no poder? O que é que a juventude espera e qual é a Angola que a juventude está a ver neste momento? Muito obrigado. Eu começo também por agradecer pela oportunidade que nos é cedida para estarmos aqui a debater, a discutir questões que dizem respeito à realidade do nosso país, Angola. Começo também por lamentar a ausência do líder da juventude do partido que governa, porque um debate desta natureza diria, merecer, portanto, um contraditório no sentido de que nós vamos levantar questões reais que dizem respeito ao nosso país, à juventude em particular. E quais são estas questões reais? E portanto, a liderança da juventude do partido no poder devia estar aqui conosco para este debate. Respondendo à questão do senhor jornalista, dizer que a população angolana é maioritariamente jovem. Pressupõe isto dizer que todos os problemas que enfermam o nosso país, a principal vítima é a juventude. Nós temos um país que infelizmente não tem conhecido níveis de crescimento aceitáveis, 47 anos de paz praticamente, aliás, da independência, podemos descontar os 20 anos de paz, dizer que se considerarmos apenas os 20 anos de paz, a juventude vive, portanto, numa precariedade no seu próprio país. Um país com recursos naturais capazes de satisfazer, diria mesmo, as necessidades do seu povo, mas um governo que governa para si. Infelizmente, nós temos um país onde não se respeitam os direitos humanos, as liberdades, um país onde o partido no poder sequestrou todo o aparelho do Estado, chamou para si a imprensa pública, um país que precisa caminhar em passos largos para o desenvolvimento. Isto implica dizer que temos uma juventude bastante ávida, uma juventude comprometida com o futuro, uma juventude que vai lutando cada vez mais para dias melhores. Mas o que é que a juventude está a fazer para inverter esta tendência? O que é que a juventude propõe ao governo, ao Estado angolano, para mudar o rumo dos acontecimentos? Dizer que dentro das suas responsabilidades políticas, sociais, a juventude angolana tem estado a desempenhar o seu papel na medida de chamar, diria mesmo, para quem de direito, a necessidade de se olhar para esta franja com a maior responsabilidade possível. Lamentavelmente, isto não acontece, ou seja, o governo de Angola não olha para a juventude numa vertente de ser esta a alavanca do futuro do país, e eu vou dar exemplos de que a necessidade de se olhar para a juventude, para Angola, numa outra perspectiva. Porém, o que nós recebemos em contrapartida é uma atitude de desdém a esta juventude. Mas o presidente de Angola, João Lourenço, disse recentemente que
não se vê manifestações em Angola, mas sim uma perturbação que é feita pelos partidos da oposição, um grupinho de jovens que só andam a desestabilizar o país. É exatamente para dizer que é desta forma que o governo angolano trata a juventude, lamentavelmente. Portanto, é triste e lamentável, porque um país que se diz democrático de direito, o titular do poder executivo, ao invés de traçar políticas estruturantes para melhorar a condição da vida dos angolanos, melhorar a condição de vida da juventude, que por sinal é a população maioritária. Portanto, as inquietações da juventude são tidas como arruaça. É lamentável, por isso mesmo a juventude tem estado a preparar-se para mudar o curso da história, com a realização das eleições gerais em agosto próximo, dia 24. Já vamos falar disso. Deixa-me só ouvir também Eduardo. Eduardo, quando se fala da queres um ponto de ordem? Sim, Eduardo. Não, seja. Sim, quando se fala da juventude que era a alternância do poder, o que é que a juventude tem feito para mudar rumo dos acontecimentos com tudo o que acabaram de descrever aqui, Angola, que vocês veem hoje em dia? Bom, nós, enquanto jovens, já fizemos muito e temos estado a fazer muito para ver que o partido no poder, o executivo do partido no poder, no exercício da definição das políticas públicas para a juventude, no mínimo leve em consideração aquelas que são as preocupações que realmente apoquentam os jovens. E um elemento que temos vindo a discutir já há alguns anos para cá tem que ver, por exemplo, com a necessidade de se aprovar a lei da juventude, que é um elemento que tem vindo a se discutir já há largos anos. E o partido no poder faz ouvidos de mercadores, não dá ouvidos, sabe? Já discutimos isso em vários fóruns. No âmbito do exercício das nossas responsabilidades, da exercício da cidadania, nós, organização juvenil, Juventude Patriótica de Angola, enquanto organização juvenil de uma organização política, estamos também inseridos no CNJ, que, infelizmente também o CNJ é o que é e vale o que vale. Mas dentro deste espaço, desta plataforma, também apresentamos as nossas contribuições, as nossas ideias, relativamente, por exemplo, uma questão que é fraturante, da celebração, por exemplo, do dia da Juventude. Isto parece relevante, mas não, porque do ponto de vista de identificação, nós, enquanto jovens, não nos identificamos com a data que um certo grupo de jovens acha que deve se impor para celebrar a data da juventude. Portanto, esses elementos e muitos outros, e por via das manifestações, infelizmente o presidente João Lourenço, de forma irresponsável, permita-me que me dirija nesses termos, de forma irresponsável e irrespeitosa aos jovens, não é? Diz que não vê manifestações em Angola. Nós tivemos o ano passado, o ano 2020, penso que 2021, nós tivemos jovens a serem mortos pela polícia porque estavam a se manifestar. Portanto, como é que o presidente João Lourenço sai à imprensa internacional e se pronuncia naqueles termos quando as notícias estão ali nas redes sociais? Mas diz que são jovens partidários, são jovens partidários incentivados pelos partidos políticos na oposição. E também podemos ver que estes ativistas hoje em dia ingressam lista de candidatos a deputados da oposição. Já que perdemos contacto com Eduardo, podes responder esta questão, Agostinho? As palavras, ou seja, os pronunciamentos do Sr. Presidente da República vêm demonstrar que não há vontade política por parte do governo dirigido por si para melhorar a condição de vida dos angolanos e da juventude em particular. Dizer que há ativistas, de facto, que ingressam às listas da UNITA, as candidaturas para a Assembleia Nacional, porque a UNITA pretende instituir um governo inclusivo e participativo. Por esta razão, temos ativistas nas nossas listas. E dizer
Mas isto não o facto leva a deles acreditar estarem que... na nossa lista não pressupõe dizer que foram coartadas as suas liberdades. Eles continuarão como ativistas, seguramente, mas são cidadãos que, por serem mesmo cidadãos e porque defendemos uma governação inclusiva e participativa, portanto, eles vão participar como cidadãos. Agora que recuperamos aqui Eduardo Garcia, a mesma questão, estavas a referir-se à juventude. Pois, quando estou agora, não caiu, peço desculpas, e eu dizia que os jovens deste país não precisam, por tudo que passam, por aquilo tudo que atravessam, não precisam de uma forte, uma motivação externa para manifestarem a sua indignação com esta governação. Não precisam disso. Portanto, isto na verdade são artifícios, infelizmente, o MPLA já nos acostumou e o governo, este executivo já nos acostumou para justificar a sua falta de comprometimento em relação à resolução dos problemas dos jovens. Não faz sentido algum que, para eu reivindicar aqui na minha comunidade, reivindicar determinado serviço que não esteja a ser prestado, que alguém venha me incentivar a fazê-lo, quando eu sinto que isto... E, aliás, o partido no poder, aliás, o MPLA, não pode pensar que os jovens de hoje, os jovens angolanos de hoje, são os mesmos jovens de há 20, 30, 40 anos atrás, não é? A nossa mentalidade, a nossa consciência política é outra. Nós interagimos com o mundo através das redes sociais, bebemos de outras experiências. Ok, mas vamos para questões muito concretas neste aspecto da juventude, no que diz respeito ao desemprego. O partido no poder diz que prometeu mais de 500 mil postos de trabalho e está a cumprir, quase só falta cumprir mais de 100 mil. Isto é visível em Angola hoje em dia? Há mais jovens a trabalhar? Bom, uma questão muito simples vamos imaginar. Sim, Eduardo, podes continuar. Sim, uma questão simples. Vamos imaginar, não é? Eu vou fazer assim que é para poder perceber mesmo, fazer perceber. Eu tenho cá 5 dedos. E prometo aumentar mais 5 para fazer 10. O que ocorre é que perco 5 e aumento 5. Não sei se aumentou. Eu acho que é uma explicação. Ok, percebemos. Agostinho, esta também é a situação? Quer dizer, na verdade, houve mais empregos, mas também acabaram com mais postos de emprego. Na verdade, é dizer que aqui a pirâmide praticamente foi invertida. Ou seja, o Sr. Presidente da República anunciou daria 500 mil empregos, mas eu diria mesmo que houve mais desempregos. O caricato nisso tudo é que, terminado agora o seu mandato, ou estando no final do seu mandato, ao invés de justificar o que aconteceu para que estas cifras não fossem atingidas nem por metade, digo, o Sr. Presidente da República está a fazer outras promessas. Significa, prometeu 500 mil empregos, prometeu mais de 20%, 30% da habitação nas centralidades para a juventude. Porém, tudo o que nós podemos hoje aferir como balanço não se atingiu nem por metade. Infelizmente, por falta de coerência política, digo assim, o Sr. Presidente da República está agora a fazer novas promessas, sem, no entanto, diria mesmo, fazer o balanço das promessas anteriores que não foram cumpridas. É tão preocupante o que nós vivemos no país. O que é que a UNITA faria de diferente no poder para a juventude e para cumprir as promessas eleitorais? Primeiro, dizer que a UNITA vai governar no que diz respeito ao desemprego, né? Para o bem de todos os angolanos. No que diz respeito ao emprego, a UNITA tem a juventude como prioridade, ou seja,
para o desenvolvimento, para o crescimento de um país, é preciso que se tenha em conta o fator humano. O homem é o centro de todas as decisões políticas, é o centro do desenvolvimento. É a maior riqueza a UNITA que existe. tem números Portanto, concretos de quantos homem, postos de emprego que vai criar se for eleita nas eleições de 24 de agosto? Diria mesmo que um dos erros que foi cometido pelo senhor presidente João Lourenço é estabelecer uma cifra de emprego. O que devia fazer, e é o que a UNITA vai fazer, portanto, criar condições para alavancar a economia nacional, criar condições para fomentar, portanto, as micro, pequenas e médias empresas, para que estas estejam em condições de garantir a empregabilidade. Portanto, isso é que se deve fazer. E acha que a UNITA estaria em condições de diversificar a economia angolana para não ser dependente só do petróleo? Claramente. Aliás, desde então a UNITA defendeu uma economia que valorize, portanto, a produção nacional. Nós temos em Angola uma economia dependente, diria, das exportações, das importações, diria, uma economia dependente do barril do petróleo, preço do barril do petróleo, uma economia volátil. Portanto, nós queremos instituir uma governação cuja economia seja sustentável, diria mesmo, para o desenvolvimento do país. Nós temos em Angola, ou seja, o modelo econômico de Angola é a economia de mercado, mas na prática nós vemos uma economia que posso considerar atípica porque os monopólios acabam desfazendo esta realidade, ou seja, os governantes acaparam-se de toda a riqueza do país sem dar oportunidade àqueles que de facto têm iniciativa, àqueles que de facto são verdadeiros empreendedores. O mais caricato nisso tudo, estamos agora a aproximar ao período eleitoral e nós vemos o governo que suporta, portanto, aliás, o partido que suporta o governo a distribuir dinheiros numa perspectiva de crédito. Eu não sei se é desta forma que se dá os créditos, sentar-se diria mesmo, num campo de futebol e chamar pessoas anónimas para virem buscar crédito. Portanto, é desta forma que o país é dirigido e temos que mudar o rumo da situação. Muito obrigado, Agostinho. Eduardo, o que é que a Casa CE faria de diferente com dados concretos para mudar a vida da juventude angolana? Primeiro, no que diz respeito ao desemprego, né? Ao desemprego, perfeitamente. A questão da diversificação da economia geraria muitos postos de trabalho. Portanto, partindo do pressuposto de que a agricultura é fundamental para garantirmos a nossa autossuficiência alimentar, portanto, é preciso começar a rever todos os fatores de produção que concorrem para que a nossa produção interna se efetive no concreto. Desde a construção e a reparação das vias de comunicação, estradas, a questão da eletrificação de determinadas zonas, a questão da redefinição do nosso sistema bancário por forma a financiar o empresariado nacional, porque os empresários nacionais, infelizmente, o empresariado nacional, infelizmente, vê-se concorrentes, os políticos que estão no partido que governa, aliás, que sustenta o governo, tanto os políticos desse partido é que concorrem com o empresariado nacional. Por consequência, o empresário nacional não sabe, não tem onde buscar financiamento que é para poder suportar ou garantir, continuar a garantir os postos de trabalho que tem. Portanto, é preciso começar a rever isso. E a produção nacional é uma cadeia. Portanto, enquanto uns produzem, outros podem trabalhar efetivamente na questão do acondicionamento dos produtos que saem do campo, na indústria. Isso depois geraria outros empregos, a construção de indústrias transformadoras de produtos que vêm do campo. Portanto, criaríamos aqui um conjunto de postos de trabalho que efetivamente poderiam suportar e dar uma outra vida aos nossos jovens. Por outro lado,
nós temos a questão. E neste capítulo mesmo, desemprego, por que é que um angolano deveria votar na Casa CE, no projeto da Casa CE, e não da UNITA, apostando que a Casa CE iria resolver o seu problema se ganhar as eleições? Bom, é uma questão fraturante, mas aliás, a questão nós somos partidos, enquanto concorrentes, temos propostas diferentes para o projeto de desenvolvimento do país. E o cidadão que se interessar em votar para a Casa CE deve votar na Casa CE efetivamente, porque dentro do programa de governo que a Casa CE traz, a questão do homem é levado como a cereja no topo do bolo, ou seja, a valorização do homem, sobretudo. É o homem que está no centro das atenções. É isso o que homem difere... enquanto angolano, não o homem enquanto... É isso que difere o programa da Casa CE com o da UNITA? Bom, eu teria que entrar em contato com o programa da UNITA, que é para ver outros aspectos que podem mais. Em bom rigor, o nosso programa, o programa da Casa CE, valoriza o angolano enquanto cidadão, e tem o angolano como o principal recurso para a transformação e desenvolvimento do país. Portanto, eu desconheço quais são os itens que o programa da UNITA traz, e portanto aqui ainda não se tornou público o documento, mas, e aliás, nós estamos a trabalhar para que no comício já do dia 9 também seja apresentado publicamente o nosso programa. Portanto, este é um elemento apenas que estou a apresentar. Existem outros, como por exemplo a questão do sistema de segurança e proteção social, dos idosos, dos deficientes físicos e tudo mais, os portadores de deficiência física e não só. A questão, por exemplo, da necessidade de financiamento ou subsidiar as instituições de ensino, as escolas particulares, para permitir que aquelas crianças, nós temos muitos jovens, neste momento nós estamos a viver esse período, por exemplo, temos universidades privadas, institutos superiores privados, que estão a impedir os jovens de fazer os exames porque não conseguiram pagar, aliás, são obrigados a pagar a propina do mês de julho até antes do dia 10. E nós temos muitos jovens, infelizmente, que não vão frequentar os exames nessa fase. Portanto, por que não um sistema de subsídio, ou não é, para subsidiar as instituições de ensino superior privados, para impedir e não permitir que situações dessa natureza continuem a acontecer, sobretudo no nosso país, porque nós precisamos que os jovens se formem e garantam que, de facto, Angola se torne uma pátria melhor para todos nós. E deixa-me perguntar também ao Agostinho. Agostinho, o que é que acha do programa da Casa CE? Onde é que o programa da UNITA é totalmente diferente com os demais da oposição? Bom, primeiro dizer que eu não tive contacto com o programa da Casa CE e se calhar estaria a ser um tanto quanto redutor se quiser fazer comparações dos programas dos partidos na oposição. Por isso é que no começo fiz menção à necessidade, neste debate, do líder da juventude do partido que governa, porque a priori só para o programa também aqui a censurar que devia a ser o juventude da programa do MPLA partido que governa. demarcou-se do convite para participar no debate. Demarcou-se do convite, é uma pena. E é desta forma que se dirige o país até hoje, e é desta forma que pensam que devem levar o país para mais 5 anos. Por isso é que nós estamos aqui para dizer basta a este regime que governa para si mesmo. Dizer que o programa da UNITA é bastante ambicioso, é um programa que traz esperança para os angolanos. E sobretudo no setor da educação. No setor da educação já agora, quais são as soluções que a UNITA apresenta para o setor da educação? Será que vai aumentar no Orçamento Geral do Estado mais dinheiro para o setor da educação? Seguramente sim, porque o setor da educação, a par do setor da saúde, são praticamente a base, são a essência do desenvolvimento, a essência da vida humana.
Portanto, investir na educação, investir na saúde é garantir um futuro melhor para o país. E nós temos uma governação que como melhorar este setor, como melhorar, onde é que a UNITA vai buscar dinheiro para investir na educação? Tem uma ideia das políticas que a UNITA vai implementar se ganhar as eleições, educação gratuita ou algo do género? Algo concreto? Bom, sim. Primeiro dizer que o país é rico, tem recursos que bem explorados, portanto podem responder diria mesmo, a gama das necessidades vitais do país. O que se vai fazer é aprimorar a produção nacional, a produção local, em detrimento das importações, para que, de facto, o país tenha por si mesmo capacidade de responder às reais, diria, necessidades dos vários setores da vida nacional. A educação carece de uma abordagem particular e carece de uma dotação também à altura tanto deste pelouro, e os montantes para a satisfação destas necessidades terão que vir do investimento feito então, no setor produtivo vou só da tomar economia. Um tempo para ouvir muito rapidamente. Temos que fechar este capítulo da educação. Eduardo, sobre a educação, há algum plano concreto no programa da Casa CE? Bom, nós temos um programa muito concreto em relação a muitas questões que infelizmente enfermam o nosso sistema de educação, e um deles tem que ver exatamente com o cumprimento, e em muitos aspectos nesse país nós, do ponto de vista da legislação, estamos bem, mas infelizmente pecamos quanto à sua execução, e um deles é a Lei de Base do Sistema de Educação, o ensino no nosso país. A Lei de Base do Sistema de Educação, né, faz referência exatamente que o ensino é gratuito da iniciação até a 9ª classe, por exemplo, mas na prática isso não se verifica. Portanto, a Casa CE se propõe, primeiro, a efetivar a gratuidade do ensino primário ao ensino secundário, não é, da iniciação até a 9ª classe, não é? E, por consequência, garantir que os estudantes que vão para o ensino superior estejam dotados efetivamente de competências, habilidades e conhecimento para poderem, então, avançar. Mas há um outro elemento importante, interessa também a nós, enquanto organização política, com vocação para o poder, que o ensino secundário geral, por exemplo, seja reformado, seja revisto, estou a falar propriamente disponível. Nós temos aqui os cursos, por exemplo, de ciências econômicas, jurídicas, físicas, biológicas, ciências humanas, que não estamos a menosprezar, mas precisa se repensar os currículos desse ciclo de ensino por formas a conferir a profissionalização. Isto para garantir efetivamente o quê? Garantir efetivamente que o estudante que termine este ciclo de formação não tenha necessariamente a ambição de ter que ir para a universidade para sentir-se realizado. Que a partir do ensino médio ele tenha competências para poder concorrer e, se calhar, até criar o próprio emprego. E temos mesmo estamos a fechar este nosso debate aqui. Eu só queria colocar uma questão, mas peço uma precisão de resposta da vossa parte. Como combater a corrupção em Angola? Em 1 minuto, começo por ti, Eduardo. Como combater a corrupção em Angola? Primeiro, precisa-se olhar para todos de igual maneira. Somos apologistas de que quem surrupiou o erário público deve efetivamente pagar por aquilo que cometeu, mas não se deve selecionar as pessoas. Ainda que estejam no aparelho de Estado, ainda que estejam no executivo atual, que devam ser responsabilizados por aquilo. Portanto, o que estamos a ver é o contrário. A corrupção deve tratar todos de igual maneira. Aliás, o combate à corrupção deve tratar todos de igual maneira, sem olhar para rostos. Ok, também Agostinho, muito rapidamente, como combater a corrupção em Angola?
Dizer que não se pode combater a corrupção quando, portanto, se faz seleção daqueles que, de facto, queremos. Dizer também que o partido que governa não está em condições de combater a corrupção em Angola, porque um corrupto não pode combater a corrupção. Pelo que é importante que o debate sobre a corrupção se acenda cada vez mais, e acreditamos nós que o verdadeiro combate à corrupção em Angola será feito com a UNITA no poder, porque, de facto, para institucionalizar portanto, um Estado de direito e democrático no verdadeiro sentido da palavra, vai exigir coragem por parte de todos os patriotas, de modo a que o verdadeiro combate à corrupção seja feito não de forma seletiva, como temos estado a assistir. Agostinho Camoango, fecho mesmo contigo. Por que é que os jovens devem confiar e votar ou dar voto de confiança ao seu partido, neste caso a UNITA? Dizer que os jovens devem dar votos de confiança à UNITA, porque a UNITA está pronta para governar, porque a UNITA se propõe a governar para todos. Sua Excelência, o presidente do partido, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, tem estado a juntar várias forças vivas do país. Temos a Frente Patriótica Unida, que é a demonstração disso, que vem na perspectiva de uma governação inclusiva e participativa. Uma governação inclusiva onde todos os angolanos que querem uma Angola melhor se revejam, uma governação participativa que vai contar com as valências de todos os quadros deste país, independentemente de que partido político estiverem, de que organização social estiverem. O mais importante é pensar Angola para todos nós. É nesta perspectiva que a UNITA se propõe e convida aos angolanos, à juventude em particular, a votarem massivamente na UNITA e no seu candidato Adalberto Costa Júnior. Obrigado, Agostinho. É a única forma que temos para acabar com a corrupção e instituirmos um país melhor para todos. Obrigado, Agostinho Camoango. Agora, Eduardo Garcia também. Por que Casa CE? Bom, os jovens devem votar na Casa CE. Primeiro, dizer que o nosso estatuto, aliás, o nosso lema estatutariamente definido é unidade na diversidade. Isto traz a ideia de inclusão, traz a ideia de valorização do pensamento contrário, do pensamento lateral. Portanto, o governo da Casa CE, depois do 24 de agosto, se propõe a resolver desde as questões mais básicas da juventude até aquelas que, de fato, devem nos colocar na rota de desenvolvimento e concorrermos com os países mais desenvolvidos da nossa África e do mundo afora. Portanto, votarem na Casa CE é um sinal claro de uma nova esperança, uma nova abordagem dos problemas que nós viemos a enfrentar há largos anos. Agostinho Camoango, também Eduardo Garcia, agradeço imenso a vossa participação, não temos mais tempo. Eu gostaria de falar mais convosco. Foi assim o nosso especial Angola Eleições 2022 com a liderança juvenil dos dois dos maiores partidos políticos de Angola. Muito obrigado a todos. Voltamos para a semana com mais um debate aqui na sua DW África, nesta maratona eleitoral, para acompanhar esta derradeira fase das eleições marcadas para 24 de agosto em Angola. Obrigado a todos, um abraço.